Olá a todos, estou aqui hoje nessa missão de substituir a grande Carolina, nossa CEO e host oficial aqui do Papo ao Cubo. Eu sou Eduardo Galvão, CMO aqui da House Us, e estou hoje aqui para liderar um papo maravilhoso. Nada mais, nada menos que com João, nosso querido rostinho conhecido aqui no nosso podcast. Liderou aí mais de dezenas de podcasts ao longo de um Casa Cor. Um trabalho bem legal que o João vem fazendo, recebendo vários arquitetos. Recomendo a todo mundo se inscrever no canal e seguir, curtir, porque os conteúdos estão realmente muito legais. E hoje, presença de dois parceiros muito estratégicos aqui para nós. Parceiraços, né? Sem eles, nada disso teria acontecido. Nada disso teria acontecido, desde a fundação até o envelopamento, né? Foi. Engraçado que hoje mesmo eu fiz um post no Instagram que eu tô falando um pouco deles. Olha aí. Conta, a gente na House Up também tá trabalhando bastante, agora vem muitas novidades aí, conjunto com os nossos fornecedores e parceiros queridos. Então aqui ao nosso lado hoje estamos com a Patrícia, da Vidraçaria Maracanã, grande parceira aqui do projeto, responsável por todos os vidros aqui do nosso cubo, também fornecedora oficial House Us. Seja muito bem-vinda, é uma honra te receber aqui, Patrícia. Obrigada, a honra é minha. Foi muito legal ter participado desse projeto, a gente usou um vidro inteligente, então é muito interessante ver pronto o resultado e é um prazer. Vai ser uma conversa bem legal. Massa, bem-vindo. E também com o Cláudio aqui da Frog Engenharia, responsável por toda a estrutura desse cubo, né? Se não fosse ele, né, João? Nada disso ia acontecendo. Pois é, o cara cuidou da nossa fundação, tem uma empresa de engenharia aí. Seja muito bem-vindo, mano. Obrigado, João, por receber aqui. Boa noite, Patrícia. E realmente queria dar os parabéns aí para todos os envolvidos aí, principalmente o João e a Sofia, que não está aqui conosco, né, agora, que realmente, sim, isso aqui foi um espetáculo, né? Todo mundo em casa deve estar vendo aí o resultado final disso. Realmente a participação foi bem na origem, né, no iniciozinho do projeto. Foi a parte da fazer a fundação, fazer essas... Chegou aqui, era tudo mato. Era só mato. Literalmente, né? E o João apontando, olha, daqui para cá, começa aqui, acaba aqui, quero que fique nessa altura, né? Já coordenando assim, no meio do mato, já relocando planta. Superpoder dele, né? É isso aí. Enxergar o que ninguém enxerga, né? Na verdade, esse espaço, ele pedia uma intervenção, assim, né? Uma união dos dois, porque a gente queria muito mimetizar isso daqui com a natureza. Então, nada melhor que vidro e estrutura metálica para fazer isso. Fora que também são materiais completamente sustentáveis, que não geram resíduo. Isso pode sair daqui e ser aproveitado em outros lugares. Isso também é uma preocupação. Fantástico. É fechar o ciclo, né? A gente tá dentro da natureza, a gente está mimetizando a natureza, ao mesmo tempo estamos sendo coerentes com esse discurso. Tem que ser. É uma marca que já se preocupa com isso quando nasce, né? Afinal de contas, a gente está lançando a House Us. Então, para nós é um privilégio a gente ter tido a oportunidade, né, do Casa Cor abrir as portas para nós, a gente ter encontrado as pessoas certas nas horas certas, então o João ter aparecido, vocês, a gente ter conseguido toda a negociação, todos os sócios da Ribos, né, que endossaram o desenvolvimento da tecnologia. Então todo mundo está muito empenhado para fazer isso realmente acontecer, esse big projeto que começa aqui e não para, nem a Papo ao Cubo, nem a House Us. Tenho certeza que a gente está construindo aqui uma parceria longeva. Mas, diga, por favor, vem. Eu falo que o projeto foi muito feliz, né? Eu acho que a gente consegue justamente tirar o melhor que o vidro tem, que é você estar dentro e estar fora ao mesmo tempo. E agora a gente está à noite, mas eu acredito, né, de dia você está completamente imerso no ambiente, mas a gente está aqui, né, sem ruído, podendo fazer um podcast, porque a gente tem essa acústica. Não, e as pessoas não sabem, mas no espaço vizinho está acontecendo uma festa. Show, né? Live. E aqui a gente está completamente. Fora a questão térmica, né? O João escolheu o vidro com proteção térmica, então a gente aqui tem 50% menos de calor que estaria lá fora, mas passa a luz. Você tem a luz natural entrando durante o dia. Você pega o melhor dos mundos, ter luz sem ter o calor que teria, né? Fica incômodo. Aí fica quente, viraria uma estufa. E Patrícia, como é que funcionou essa parceria? Porque a Sebrae
ela cedeu os vidros pra gente mediante a instalação do Maracanã, né? Gente, Vidraçaria Maracanã, pra quem não é do Rio, a Vidraçaria Maracanã tá aqui. Ok, eu ia falar 200, tô quase. Eu tô curioso para conhecer essa história. A Vidraçaria Maracanã ela tem 55 anos, né? Ela era começou pro meu avô, passou pelo meu pai, eu já estou lá desde a frente, né? Desde 2001. E a gente tem um DNA realmente de inovação, de arquitetura, a maioria das nossas obras são obras com uma pegada da arquitetura, do design, de coisas de inovação. Incrível, diferenciado, né? E a gente tem uma parceria com a Sebrae. A Sebrae tem uma linha de vidros, que é a linha do TAC, é a linha de vidros para residência, porque a gente fala muito de vidro refletivo, vidro de proteção solar para prédio, né? A gente anda, está acostumado. E às vezes na residência, a pessoa queria ter um vidro que não fosse aquele vidro comum, de incolor de 4 milímetros, que você tem lá 100 anos na janela, mas não queria aquela coisa espelhada, aquela coisa comercial. E aí a linha Tala veio para suprir esse nicho, porque ela tem alguns vidros mais reflexivos, mas tem vidros como esse, que a gente chama de neutro, a reflexão é bem próxima do que seria um vidro incolor, mas com toda essa capacidade de proteção térmica. Se for laminado, você ainda tem aí 99% de proteção UV, então vai proteger tapete, vai proteger sofá, cortina, pele. Tecnologia, né? Tecnologia. Então você consegue ter isso, um vidro neutro, um vidro que parece um vidro comum, mas que tem essa proteção térmica. Muito legal. E é para residências de alto padrão. E, na verdade, você recupera esse investimento só com o que você economiza de ar-condicionado, de luz elétrica durante o dia, né, de lâmpada mesmo, porque passa a luz natural e é sustentável. Você está economizando energia, você está tendo uma atitude sustentável. E o vidro é uma coisa que meu pai sempre falava, né? Se você comprar bem, você gasta uma vez só. Porque você não tem que pintar, não tem que passar verniz, você não troca de... É um investimento, né? É um ativo ali no seu imóvel. Né? Não tem moda, não é uma coisa que, ano que vem vamos trocar porque esse vidro saiu de moda. Não tem isso. Então, se você comprar bem, que eu digo assim, comprar com uma especificação correta, com uma instalação correta, você compra uma vez só, provavelmente você vai morar naquela casa 10, 20, 30 anos, você não vai mexer mais. No máximo, você vai fazer uma outra manutenção. E também tem uma outra questão, né? Acho que seu pai ainda não pegou essa época, mas hoje em dia a gente tem películas. A gente pode mudar completamente a cara desse vidro, né? Você pode botar película se você quiser mudar a cor. Mas qual é a vantagem, por exemplo, desse vidro aqui? Você poderia pegar um vidro incolor e colocar uma película tipo isso filme, uma película refletiva que daria alguma proteção térmica. Só que a película, com o passar do tempo, ela vai soltar, ela vai arranhar. Tem películas ótimas. E pode ser substituído, Patrícia? Pode, você pode tirar a película e substituir, mas é um custo que você vai ter. Né? Você tem películas de ótima qualidade, mas nenhuma delas vai ser a mesma coisa ao longo de uma vida útil. Esse vidro, ele recebe uma camada de óxidos na fabricação dele. Então, esse potencial que ele tem de proteção térmica está inerente à massa dele. Não vai sair, não vai perder, não vai desbotar, né? Ele vai ser o mesmo vidro, com o mesmo desempenho durante toda a vida útil dele. Incrível. Essa é a diferença de uma película térmica que você poderia botar. Mas você pode botar a película para ter cor diferente. Forma também, né? Tem película canelada agora. Hoje com Chateada. né? Você tem a questão do vidro, você pode adesivar, né? Você bota uma imagem hoje, mas você bota outra. No caso aqui, né? Incrível. O quanto que isso também valoriza o imóvel, né? Você investir em um bem durável, e não você investir em uma coisa que você vai ter que trocar ali, vai ficar. Então é realmente um produto, um investimento, né? Que a pessoa faz ao optar por um produto como esse. Por exemplo, uma claraboia. Se você coloca um vidro com proteção solar, você tem um plus, né? Você vai conseguir ficar ali embaixo muito mais confortável. Não vai estar tão quente, a luz não vai se sentir tão forte nos seus olhos. Então, o vidro hoje ele evoluiu muito, tem muita tecnologia envolvida. Tem muitas opções. Às vezes o cliente não conhece, não sabe e vai ali no básico. Mas você já tem muita
muita tecnologia, muitas opções. Verdade. Como é que é, João? Conta pra gente como é que é esse processo de escolha dos vidros num projeto. Então, aqui, na verdade, a Sebrae, ela topou participar cedendo o vidro. Não foi a nossa primeira escolha. A gente queria um vidro que fosse até mais reflexivo que esse. Mas esse foi o que eles tinham disponível para a ação de marketing. E ficou lindo também, porque, diferente do que você falou, Patrícia, eu acho que ele tem sim uma reflexão muito alta. Mesmo ele tem uma. Mas à noite, né? Assim, Dia a agora, dia. A gente consegue ver a casa espelhada. Eu não sei se é por conta da gente criar uma sombra pela natureza, não sei explicar por quê, mas a gente consegue ver essa reflexão. mas se você tivesse com o sul refletivo mesmo, Ia ser muito seria mais. Sim, espelhado. que era o que a nossa ideia inicial. Mas mostra é assim, às vezes a gente tem que ceder as expectativas em função do que a gente consegue. Mas eu acho que para o público que vem é mais interessante ver um filme. É isso que eu ia falar, no filme é interessante isso. Você vê dentro, né, do espaço. Enxergar aquele vidro na casa dele. Normalmente a pessoa na casa ela não quer uma coisa que seja tão reflexiva, né? tão espelhada. E aqui ele consegue ter essa ideia do dentro e do fora. Né? Você tem Mas o reflexivo ele não deixa a gente ver dentro com luz acesa? À noite, né? Como é que funciona o vidro reflexivo? Ele de dia, você vai estar o sol lá fora, então quem estiver do lado de fora, o sol tem mais luz do que dentro, ele vai estar todo espelhado, e você aqui dentro vê do lado de fora tranquilamente. À noite, ele funciona ao contrário, você vai ter mais luz dentro, e aí só à noite que você consegue ver do lado ver. À noite você não consegue ver do lado de fora, quem está fora é que vê. Mas normalmente em casa que você não quer, né? À noite a pessoa está lá na sua casa e a pessoa está passando e está vendo. Então não é. Sensacional. E no fim, acabou sendo muito bom, né? Isso de integrar o dentro com fora. Era muito da ideia. Acabou, a gente conseguiu. A gente chegou até a cogitar colocar uma película para ficar mais reflexivo, mas a gente não viu necessidade. Ele já mimetizou bastante. Parabéns, Eu cara. acho que você conseguiu as duas coisas. Exato. Mimetizou um pouco, mas teve uma coisa translúcida também de conseguir ver. Exato. Foi bem bonito. E Cláudio, conta pra gente aí como é que foi quando o João te ligou, falou que tinha uma amostra na Casa Cor, como é que foi essa história aí? Essa João foi bem intensa, né, João? A gente começou assim, Cláudio, a gente está precisando de uma estrutura para ontem, vamos lá, aí quer embarcar nisso com a gente? Aí o João é um cara que já conheceu há muito tempo, sei da qualidade do trabalho dele, não pensei duas vezes, ele pode contar comigo. Viemos para cá, né? Já começamos a olhar junto aqui esse espaço, ele já foi passando um pouco da visão que ele tinha, né, do lugar para mim aqui, já fui mapeando aqui a ideia junto com ele, e só perguntei para ele, pode começar quando? Ele fala, amanhã, né? E já foi aquela coisa intensa, né? Foi a primeira estrutura que ia ficar pronta, né? Foi. Do evento, e foi isso aqui, ficou bem bonito, né? A gente deu um suporte também para ajudar na parte da infraestrutura, né? De passar cabeamento, né? Ajudar a fazer a furação, né? Porque toda a parte elétrica está passando por dentro dos perfis. Então a gente tem que ver, né? Saber fazer as furações certas, do tamanho certo, para não comprometer a estrutura, né? Segurança. Não tem parede, né? Baita desafio, né? Esse Tem que ser cirúrgico ali, né? No que você está fazendo ali. E teve todo também esse cuidado que você estava falando no início da sustentabilidade. Então é aquela coisa que, né, foi um pedido bem claro do João, que eu adorei, eu também penso muito dessa forma que ele é o seguinte, acabando isso aqui, a gente tem que desmontar e deixar exatamente como estava antes, sem sinal de que isso existiu. Então é uma coisa assim, bem bacana isso, porque tem muita gente que não pensa nessa etapa, né? Então entra, faz o que tem que fazer, e quando sai, larga todos os estragos, digamos assim, né? Mas a gente só chegou pro lado, né? A gente só chegou pro lado, assim. Então, a assim, gente botou aqui no meio. Não, mas então assim, toda a realocação que teve de plano foi toda feita com muito cuidado. Por uma paisagista, mas que é a Ana Veras. Beijo pra Ana. Então, assim, tudo com muito, muito cuidado mesmo, sabe? Não foi nada feito correndo, sabe? De qualquer jeito. Então, tudo para preservar, para depois poder voltar e restaurar exatamente a casa, o espaço como estava antes. Quem sabe não teremos outras edições. Aqui eu acho difícil, mas eu acho que a gente consegue
montar essa estrutura num outro local. E isso também é um aspecto muito legal do projeto. Ele foi pensado para ser Mutável. reutilizado, né? Mutável. Sim. Isso foi uma sacada muito boa, né? Também. Aqui aconteceu o seguinte, eu criei um projeto de estrutura prévio e um engenheiro da Plant, que é o engenheiro master do Casa Cor, esse ano, ele validou o projeto que eu fiz. Quando a gente foi atrás dos perfis, a gente não achou no mercado exatamente os perfis que eu tinha detalhado na estrutura. Então eu, como não sou calculista, eu fiquei inseguro. E aí eu falei, Cláudio, esse projeto vai precisar mudar a jato. Eu preciso de você. Eu falei com ele, né? Falei, Cláudio, só você vai conseguir me salvar aqui. Ele falou, tô indo. E eu lembro direitinho o dia que você chegou, porque durante a obra existia... É muito difícil fazer obra aqui no Jardim Botânico, porque a gente tem uma associação de moradores muito Reservada, né? chata. É muito familiar aqui, né? O ambiente. Tentou impedir muitas coisas. Então a gente fazia uma obra até 4 horas da tarde, para não incomodar mesmo. Cláudio, esse dia estava um trânsito infernal na Lagoa. O Cláudio subiu a Lopes Quintas correndo para chegar no horário. Essa é uma dedicação, pode. Começou na essência, Isso né? aí, isso aí. Tem qualquer... Não lembro o que tinha acontecido, não foi? Foi alguma coisa assim que a gente ficou, foi 1h40 só para vir esse Jardim Botânico. Eu falei, não, desce aqui porque não tem mais meia hora, 40 minutos não. Eu já ia fechar o espaço, né? Que o espaço que tem horário para fechar. Então eu falei, ou saio correndo e abandono o Uber, vou correndo ou não chego a tempo. Então eu falei, ó, João, segura aí que tô chegando, né? Esse é o tipo de parceiro que eu É gosto. isso aí. Sensacional. Pega chuva, corre. É uma ladeira aqui, né? E é uma ladeira, é verdade. As pessoas às vezes não conhecem. Bem lembrado, é uma ladeira. Então o Cláudio chegou, a gente explicou para ele, o projeto ia ser... Ele até cresceu durante, né? Sim. Porque a Ana conseguiu realocar um pouco as plantas sem interferir no paisagismo. E o Cláudio recalculou toda a estrutura em tempo, assim, recorde. Encomendou todos os perfis, por quê? Tô falando, vou voltar um pouquinho. Edu, o motivo da gente ter juntado os dois é porque faz todo sentido, é uma engrenagem. As pessoas não sabem, mas cada uma das peles, são 20 e tantas dos vidros, são diferentes. E a gente precisava da estrutura montada, o esqueleto do cubo montado pelo Cláudio, para que a Patrícia viesse com a equipe dela e medisse cada uma delas. Senão a gente não ia ter tempo hábil para fazer. Exatamente. Então, assim, a prioridade foi isso, foi levantar os pilares e já fazer a abertura, a parte de cima, justamente para já liberar a medição de ser feita. Cronograma bem apertadinho. Exatamente, porque enquanto a gente estava terminando o resto, a parte da laje de baixo, as coisas, a produção já estava a todo vapor sendo feita. Ao mesmo tempo, Se daquele jeitinho. se esperasse acabar tudo para ir fazer as medidas, né? Aí, O prazo ia chegar. O prazo era bem justo. Né? Legal. E vocês dois, então, já trabalham em outros projetos há bastante tempo. A vidraçaria Maracanã é uma vidraçaria que eu uso desde a época que eu era estagiário. Bacana. Eles estão há muito tempo no mercado. E eu e Cláudio, sim, a gente tem outros projetos juntos. A Frog é super completa. Conta um pouco pra gente. O que é a Frog Engenharia? Então, a Frog Engenharia, assim, ela é aquela empresa que você pode jogar uma obra no peito que a gente pega e resolve o que precisa resolver. A gente tem parceiros como Vidraçaria Maracanã para fazer coisas de vidro, a gente tem, né, parceiros cada um do seu nicho e nós mesmos temos a nossa mão de obra de elétrica, hidráulica, a parte de estruturas, como você viu aqui, temos a parte de gesso, drywall, revestimento, impermeabilização, fazemos a fachada de prédio. Então, assim, a gente tem uma equipe multidisciplinar, cada um com as suas especialidades e para coisas mais específicas, exemplo do vidro, marcenaria, assim, a gente tem já parceiros já de longa data que a gente sabe que pode contar para completar, né, o nosso plantel, digamos assim, né? Muito bom, legal. E a Vidraçaria Maracanã também, muito incrível. Conta mais um pouquinho da história, aquela história que você pegou lá atrás. Vocês, quer dizer, você passou a empresa do seu avô para o seu pai para ti, já há 22 anos.
E há 22 anos você vem construindo essa carreira, liderando aí esse nicho, né, de vidros, né, trazendo inovação para o mercado. Bem legal. Como é que você está vendo? Assim, como é que você vê assim, como é que é essa jornada desse mercado, primeiro? E como é que você vê assim também a importância dos arquitetos assim nesse trabalho da vidraçaria? Quando meu avô começou, né, veio de Portugal, a maioria das vidraçarias no Rio de Janeiro inicialmente eram de portugueses, porque tinha um português aqui que empregava todos os imigrantes que vinham e ensinava a profissão, e aí eles iam abrir as suas empresas. E a nossa era perto do Maracanã, do estádio, por isso que ficou vidraçaria Maracanã. Hoje já é um pouquinho mais afastado. Daí, a época do meu pai foi aquela época que o Collor abriu os portos, então meu pai importou as primeiras máquinas para Que bacana. industrializar, né? Quer dizer, está marcado na história do mercado brasileiro. A gente tem um parque industrial, né? Não é uma vidraçaria de bairro, propriamente, que as pessoas conhecem. Tem uma parte de beneficiamento que a gente faz. Quando eu comecei lá já há muito tempo, mas a partir de 2001 que eu segui sozinha, eu acho que por ser mulher, enfim, eu comecei a ir para o segmento de arquitetura. E aí comecei a fazer casa-cor, eu faço casa-cor já há muitos anos. E aí comecei a ter cada vez mais arquitetos, tem arquitetos que já trabalham comigo há 20 anos, 20 e tantos anos. E o arquiteto, ele é fundamental, né? Porque ele tem antigamente, arquiteto era uma coisa muito pontual, né? Uma classe mais alta. Hoje em dia, não. As pessoas entendem que você contratar um arquiteto é um benefício, não é um custo. Porque você vai economizar e vai ter muito mais conforto. E aí, dentro disso, a gente trabalha com várias coisas, não só, né, com vidro, aqui no caso a gente usa vidro laminado, no vidro temperado, mas a gente faz também guarda-corpo, boxes, espelhos, tudo dentro desse universo de vidro. Bem focados mesmo em vidros. Em vidros. E aí o arquiteto ajuda porque o arquiteto gosta de novidade, ele gosta de É se isso que eu ia lançar. falar. Eu acho que a gente tira um pouco você da zona de conforto, né? Patrícia, tem uma coisa que eu quero pedir. Muita gente não sabe a diferença do vidro laminado para o vidro temperado. Conta, é a oportunidade de todo mundo saber isso. Então, a gente tem, na verdade, vidro laminado, vidro temperado e vidro laminado temperado também, né? O vidro temperado, ele é um vidro... Bem, o vidro, ele é o que a gente vê? O vidro plano, ele existe, ele é fabricado só por multinacionais no Brasil. E esse vidro, ele vem pra gente em forma de chapas. E aí, esse vidro, ele pode receber vários tratamentos. Os básicos são o corte, a laminação, o isotê, que é o vidro comum. Você vai lá, a laminação é o polimento de borda, você vai fazer tampa, espelho. A partir disso, outros tratamentos que ele pode receber é a têmpera. Ele vai entrar no forno, vai ser aquecido e resfriado a uma temperatura pré-determinada, né? Só que isso altera as moléculas dele de maneira que ele se torna, o vidro temperado ele é 5 vezes mais resistente do que um vidro comum. Além disso, ele pode ser furado e ser pendurado por esses furos. Então, por isso que ele é o vidro usado em portas, em janelas, em box, porque ele é autoportante. E caso ele quebre, ele vai quebrar como o copo Duralex, né? Ele quebra em pedacinhos pequenininhos que não oferecem risco. Como o do carro, por exemplo? Como da janela do carro. Janela do carro. Quando A estilhaça, você não vai. Você pode ter um pequeno corte, mas você não vai ter nenhum corte profundo, não tem nenhum risco à vida. O outro tratamento é o vidro laminado. O vidro laminado, na verdade, são 2 vidros que são colados um no outro, pode ser por PVB, pode ser por resina, por algum sistema de colagem. E aí esses 2 vidros são o para-brisa do carro. Quando ele quebra, ele racha, mas ele permanece no lugar. Então, para guarda-corpo, para claraboia, por norma, você precisa usar o laminado, para que caso ele quebre, ele permaneça no lugar e não ofereça nenhum tipo de risco para o usuário. E você tem o vidro laminado temperado, que seria pegar 2 temperados e laminar, juntá-los. Aí você junta o melhor dos mundos. Você tem a resistência do temperado com a segurança do laminado de que se quebrar ele permanece no lugar. É o que a gente usa, por exemplo, para guarda-corpo de vidro. Guarda-corpo, você não vê nada, é só vidro, ele tem que ser laminado temperado. Bem grosso, né? Duplo grosso. Legal. Fica lindo, né? Fica... O vidro dá uma... É seguro, porque
você tem a resistência do temperado. Se acontecer de quebrar, ele ainda fica no lugar por conta do outro vidro. Importante, né? Tá ali na sacada, né? Você ter também, além da beleza, a segurança. Né? Segurança é fundamental, porque aí a gente está colocando também em risco não só o fornecedor, mas também a gente que está especificando. Então é um conjunto. Claro, com certeza. Mas muito bacana. E quais os desafios assim, que você vê nesse... Assim, porque os arquitetos devem se atentar ao escolher um fornecedor de vidros, por exemplo. A gente fala que o papel aceita tudo, né? Né? Todo fornecedor fala isso para o arquiteto. No papel vale tudo. Então, cada especificação de vidro, ela tem a sua norma da BNT, ela tem a sua especificação correta. Interessante. Então, por exemplo, cortina de vidro é uma coisa que, né, está bem usada. Ela tem toda uma norma, que tipo de vidro, que tipo de fixação, a distância que você vai usar cada parafuso. Às vezes as pessoas olham e acham assim, vidro é vidro. Qualquer vidraçaria acha que é commodity, não é. Uma Tudo... commodity não é, porque você tem tipos de vidro, obviamente, como esse aqui é um vidro especial, que a Sebrae fornece, mas você tem a instalação, a especificação correta, ou seja, onde eu posso usar temperado, onde eu posso usar laminado, onde eu tenho que usar laminado temperado. Nem todas as vidraçarias seguem as normas, né? Depende do que a pessoa acredita que é ético para ela, a gente segue. E depois a instalação, porque um vidro bem instalado, como eu falei, você vai ter aquele vidro pro resto da sua vida. Um vidro mal instalado pode ser um risco de vida. Com Então, certeza. é Mais o isso. vidro, né? Se você compra esse que não estilhaça, né? Sem ser o laminado e sem ser o outro, você corre A realmente... gente vê muita coisa. A gente vê no mercado as pessoas fazendo vidro temperado em guarda-roupa, a gente vê vidro comum, portas. E o usuário, né, o cliente, ele não tem obrigação de Ele não consegue mensurar Ele o não custo consegue. correto. Mesmo o arquiteto, ele não tem como ele conhecer todos os materiais profundamente. Ele precisa ter um fornecedor que ele confie, Confiável. que ele sabe que está fazendo uma coisa que é segura. Eu acho que é isso. Vidro não é vidro. Vidraçaria não é tudo igual. Tem diferença, realmente. Você já teve algum problema? Com que tipo? Algum fornecedor que não era idôneo levar alguma coisa para uma Então, obra assim, sua? eu sou assim, antes de levar para uma obra minha, eu sempre testo bem o fornecedor. Eu faço alguma coisa na minha casa ou em algum lugar que eu... Mas e quando a escolha não é sua? Quando é uma imposição do cliente? Aí sim, já aconteceu caso assim que não são meus fornecedores, né, que são pessoas, entendo assim, que nesse caso que o cliente fala, olha, eu já contratei assim, e sim, já aconteceu. E são situações que às vezes é meio complicado, né? A gente fica numa situação que é a minha função, meu dever alertar o cliente sobre uma situação que pode estar um perigo, como por exemplo, questão de vidro, né? Colocar um vidro laminado, uma porta, um box, uma coisa assim, né? De chuveiro, são coisas que podem gerar um risco. E a nossa função é pegar e alertar. Então, assim, já aconteceu de ver eletricista contratado de fora passar a fiação por cima de forro sem conduíte. Isso não se faz, né? Então, assim, não é da minha equipe, não foi eu que coloquei esse eletricista lá, mas eu acabo tendo que alertar. Responsabilidade no fim do dia. Exato. E se der alguma coisa... Ou é do empreiteiro, Ou é do ou é do arquiteto. arquiteto. A responsabilidade de vocês é enorme, né? E é injusto, né? Porque não é a gente que está ali na obra. E acontece muito isso, sim, de chegar, achar, assim, às vezes o nosso preço é um pouco mais caro, falar, mas tem sempre aquele eletricista que é primo de não sei quem lá que faz mais barato. E aí, Sempre faz tudo. Né? não precisa incluir a elétrica. A elétrica eu tenho o meu eletricista. Aí você vê o cara fazendo um monte de besteira. E aí, né? Complicado. Então, as pessoas não entendem que para você fazer aquilo ali bem feito, são anos de curso de qualificação, estudos, né? Para você entender bem os diferentes materiais, saber onde comprar os materiais, para que tipo de fornecedor usar, que tipo de, né? É igual a Patrícia falou, questão de vidro. Você não pode só pegar cada vidro, né? Você está mexendo com segurança da sua família, né? Você Exatamente. pode economizar nesse momento, né? Então, por exemplo, uma coisa que por exemplo, a gente estava fazendo rejuntamento, né, de fachada. Assim, eu gosto de usar rejunte acrílico em fachada, que vai durar muito mais tempo. Mas você vê muitas pessoas que colocam rejunte cimentício normal. A diferença é um terço do preço. Mas a aplicação é infinitamente mais fácil. Ou seja, é muito mais barato, muito mais fácil de aplicar, o cara acaba a obra assim, mas a durabilidade é muito menor. Sim. Então você vai fazer uma Acabei de fachada... ter que gastar 2 vezes, né? Exato. Quando você Então as pessoas, como você falou, não estão comprando laranjas com laranjas, né?
Então, e é aquela coisa, quando eu vou fazer um trabalho, eu sempre coloco eu sempre me coloco no lugar do cliente. Eu vou fazer uma coisa que eu sei que é para durar o máximo de tempo possível. Eu quero, por quê? Porque esse cliente satisfeito, eu sei que vai indicar minha empresa, eu sei que vai me chamar para fazer outras coisas, né? Essa mentalidade pequena de só pegar e tentar, tipo, qual é o máximo que eu consigo tirar desse cliente, né? Vender só uma vez. Vender só uma vez. Isso para mim não é interessante. Com certeza. Então, a razão que eu estou aqui hoje com o João é porque eu já fiz várias obras com muita qualidade para ele e para outros arquitetos. A parceria, né? A Exatamente. parceria E assim, dia é o que e vale. por isso que eu sei que vai me chamar para outras coisas, vai me indicar para outras pessoas. E esse exemplo que ele deu é um exemplo perfeito, porque esses fornecedores menores amam usar rejunte à base de cimento. Porque é muito fácil. O pesadelo deles é quando a gente pede um rejunte epóxi. Porque assim, você não sabe, não sei se você que está assistindo sabe, mas assim, você passa o rejunte epóxi, você tem que limpar imediatamente. Enquanto o outro, você pode passar e depois vir limpando tudo. Parece que não, mas isso na obra, Complica o operacional. Né? ainda mais se você usar, por exemplo, um revestimento pequeno, onde você tem muito rejunte. São os Sai detalhes de que o cliente magia. vai olhar, né? O cliente vai olhar nisso e vai reclamar. Porque Né? daqui a um ano, o rejunte branco dele vai estar preto. Isso. E não tem o que fazer. Eu acho que isso é muito importante. Assim, você precisa prezar pela qualidade, né? Assim, nesses momentos. Senão... Ó, eu vou puxar aqui, eu sei que a gente já está esgotando o tempo, mas a gente está falando em qualidade, eu vou contar uma curiosidade aqui do casamento. Nós fizemos um cubo de vidro. E nós temos uma história conhecida aqui nos bastidores como as casas dos três porquinhos. Porque nós temos aqui a casa de vidro, nós temos ali à frente uma casa de pedra, que é um bangalô revestido de pedra, e nós temos exatamente aqui, dos meus amigos da 3, a casa de palha. Por quê? Eles têm um revestimento de palha na frente. E todo mundo ficava fazendo apostas para ver o que ia cair primeiro na história dos três porquinhos. A casa de vidro, a casa de palha ou a casa de pedra. No fim, nada caiu. Prefiro não comentar, mas eu posso dizer que a casa de vidro Essa aqui tá em pé. não caiu uma Nada. gota de água. Eu acho que eu gosto Congrats, antes congrats. se a gente finalizar aqui com um trabalho maravilhoso que vocês fizeram. Amém. Gratidão a vocês aí Muito por obrigado. estarem aqui, por terem participado do projeto conosco. Certeza que é uma parceria longeva aí. Com certeza. E foi um grande prazer aí, não só participar do podcast, como de todo o projeto aqui. Sabe que pode sempre contar com a Frog para o que precisarem. E o prazer. Você faz o jabá aí para as suas redes sociais, como é que Isso aí, Deixa aqui o arroba. É isso aí. roupinha vai Não dentro. esquecem de seguir a gente lá, @Frog Engenharia, Frog de sapo, vai espilar o sapinho. E por que precisarem aí na área de construção civil, podem contar conosco. É um sapão, gente. Eu queria agradecer a Sebras, né, pela parceria aqui no projeto. Nós também. Agradecer ao João, ao Eduardo pelo podcast. Desejar muito sucesso a Rosães. Eu acho que é um projeto inovador. E também, se puderem seguir a gente no Instagram, é @vidracaria_maracanã. Ah, gente. Uma influencer nata, né? Você vê a desenvoltura. Nasceu pronto. Gente, muito obrigado. Patrícia, desde o início, muito obrigado. Parabéns pelo projeto. Obrigado, Tinha Cláudia. visto Você ainda, também. tá lindo. Ah, sério? Primeira vez? Olha, eu vou puxar a orelha dela. Pessoal, esse foi mais um Papo ao Cubo. Obrigado pela sua audiência. Continue acompanhando a House Us, @houseus.us. Um abraço.